Esta é uma videoaula do curso de Licenciatura em Computação, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Disciplina Banco de Dados, e o tema da videoaula é Álgebra Relacional. Bom, pessoal, continuando o tema da nossa última videoaula, Álgebra Relacional, lá nós falamos sobre as operações fundamentais da álgebra relacional, certo? Nós tivemos uma visão geral de como nós aplicamos algumas operações para selecionar informações das nossas tabelas, as nossas relações. Então, nessa videoaula, nós vamos falar das operações não fundamentais. Utilizando as operações fundamentais da álgebra relacional, podemos expressar qualquer consulta da álgebra relacional. Entretanto, algumas consultas são longas ou complexas demais para serem expressas. Nesse caso, o uso das operações não fundamentais pode reduzir o tamanho e a complexidade dessas consultas. Ou seja, praticamente tudo o que nós podemos fazer com as operações não fundamentais é possível fazer com as operações fundamentais. A grande questão é que, às vezes, a sintaxe se torna um pouco longa, certo? Você vai fazer uma seleção e você tem que fazer, usar muitas operações ao mesmo tempo. E algumas operações não fundamentais veio para simplificar isso aí. Então, às vezes, um conjunto de 2 ou 3 operações pode ser simplificado com apenas uma operação não fundamental. A gente vai ver isso mais na prática. Bom, a gente vai utilizar o mesmo esquema, tá? Da última videoaula, que é um sistema bancário, onde nós temos agências, clientes, depósitos e empréstimos, certo? Lembrando que em depósitos nós temos duas chaves estrangeiras, que é código agência, que referencia agências, e código CLI, que referencia clientes. A mesma coisa em empréstimos, temos código AG, que referencia agências, e código CLI, que referencia clientes. Lembrando que essas referências são sempre para as chaves primárias dessas tabelas, certo? Bom, a primeira operação não fundamental é a operação intersecção de conjuntos, representada por uma intersecção, né? No caso é como se fosse um U de cabeça para baixo. É uma operação binária e nos permite encontrar tuplas que estão nas duas relações envolvidas na consulta. Ou seja, ela vai operar sobre duas relações, duas tabelas, e ela vai retornar somente registros que tiver nessa tabela e também nessa tabela, certo? Ela é semelhante à união, só que a união você pega todo mundo que está aqui e também todo mundo que está aqui, certo? Se um registro tiver somente na tabela 1, ele vai para a tabela final. Se ele tiver somente na tabela 2, ele também vai para a tabela final. Já na intersecção, não. Você tem que ter o registro na tabela 1 e também na tabela 2, tá? Se nós formos expressar isso aqui usando operações fundamentais, olha como nós faríamos. Nós faríamos R menos R menos S, tá? Supondo que você tenha a tabela R e a tabela S. Você pode simplificar isso aqui tudo utilizando R intersecção S. Então vamos ver o exemplo aqui. Você tem duas colunas, A e B, em ambas as tabelas. A1, B1 tem na primeira tabela e na segunda tabela? Tem. Então vai para a tabela final. A2, B2 tem na primeira tabela e na segunda tabela? Não, não tem. Então não vai para a segunda tabela, para a tabela final, desculpa. A3, B3 existe na tabela 1 e também na tabela 2? Não, não existe. Então também não vai para a tabela final. A4, B4 existe na tabela 1 e também na tabela 2? Existe. Então ele vai para a tabela final. Então você percebe que os únicos registros A1, B1 e A4, B4 estão aqui, ó, em ambas as tabelas, certo? Então só para reforçar, os registros têm que estar na primeira tabela e também na segunda tabela, certo? Vamos ver um exemplo prático aqui. Suponha que desejemos encontrar todos os clientes com um empréstimo e uma conta na agência 051. Escrevemos da seguinte forma. Bom, primeiro a gente vai ver todo mundo que tem uma conta, ou seja, ele tem um registro na tabela depósitos, certo?
Então, vamos lembrar aqui. A informação da conta fica na tabela depósitos, certo? Já o que eu quero buscar é a informação do cliente. Então, temos aqui a tabela cliente. Então, só recapitulando o que nós aprendemos na última aula, nós temos o seguinte: temos a informação que eu quero trazer na tabela clientes e a minha condição na tabela depósitos. Então, mais uma vez, eu tenho que fazer um produto cartesiano, ou seja, juntar essas duas tabelas, clientes e depósitos. Bom, qual é a chave estrangeira na tabela depósitos que faz referência a clientes? É o código CLI, né? Então nós temos que igualar estes campos aqui, código CLI e código CLI, certo? Vamos lá. Temos aqui o nosso produto cartesiano, tá? Vamos trabalhar com a tabela depósitos e também a tabela clientes. Como que nós vamos cruzar os dados? Nós vamos cruzar todo mundo da tabela de depósitos pegando o código desses clientes e depois buscar a informação desses clientes na tabela cliente, tá? Então, ó, com essa sintaxe aqui, você tem o quê? Você tem todos os clientes que possuem depósitos na tabela de depósitos, certo? Que possuem registros na tabela de depósitos. Agora, qual a outra condição? A conta tem que ser agência 051. Então, a gente vai lá e faz uma seleção, né? Código da agência tem que ser igual a 051. Então, a gente tem duas condições. A primeira condição aqui que é da agência e a segunda condição aqui que é um produto cartesiano. E nós vamos trazer somente o nome desses clientes. E aí ele quer também todo mundo que tem empréstimo. Então é exatamente a mesma coisa. A diferença é que agora a tabela que a gente vai ter a condição vai ser a tabela empréstimos e a tabela que vai retornar a informação é a tabela clientes. Então temos que fazer o produto cartesiano em clientes e empréstimos, certo? E aí qual que é a chave estrangeira? Código CLI. Então essa informação aqui tem que ser comparada a essa informação aqui, certo? Então vamos lá. Temos aqui o produto cartesiano de empréstimos e clientes e a condição é: vamos pegar todo mundo da tabela empréstimos, ou seja, o código dos clientes, e pegar também todos os clientes que possuem o código na tabela empréstimos. Então vamos igualar todo mundo que tiver o código aqui e tiver o código aqui. Imagine que você tem um cliente de código 02 e 03 aqui. Então a gente vai lá e vai pegar o cliente do código 02 e 03, certo? O cliente 01, por exemplo, ele não entraria. Por quê? Porque aqui não veio o 01, certo? Então a gente fez o produto cartesiano aqui e fez a minha segunda condição, que é o quê? A agência. A agência tem que ser 051. E eu vou pegar o nome desses clientes. Então aqui em cima eu tenho a seleção de todos os meus correntistas que possuem conta e aqui na agência 051, né? E aqui eu tenho todos os meus correntistas que possuem empréstimo na agência 051. E eu vou pegar todo mundo que está aqui e também todo mundo que está aqui. Então a operação de intersecção trabalha assim. Pega todos os registros e todos os registros daqui também. Então ele vai fazer uma seleção somente os que tiverem aqui e aqui, certo? Se tiver um cliente só com depósito e não tiver empréstimo, não entra. Se tiver um cliente só com empréstimo e não tiver depósito, não entra. O cliente tem que ter depósito e empréstimo, certo? Bom, segunda operação não fundamental. Operação ligação natural. É representada por esse símbolo aqui, que é um X entre barras, e é uma operação binária que permite combinar certas seleções e um produto cartesiano em uma operação. A operação ligação natural forma um produto cartesiano de seus dois argumentos e faz uma seleção, forçando uma equidade sobre os atributos que aparecem em ambos os esquemas de relação. Então isso aqui vocês vão ver o quanto vai facilitar para vocês. Lembra que no slide anterior, por exemplo, se eu queria pegar todos os clientes que possuem conta na tabela depósitos, ou seja, você vai ter a tabela depósitos, certo? E aí ele vai te retornar uma série de clientes. Depois você vai pegar essas informações dos clientes
e trazer informações da tabela clientes, né? Então você sempre tem que igualar essa informação com essa informação, certo? Dessa forma aqui, ó. Depósitos.código.cli é igual a clientes.código.cli. E aí, produto cartesiano. Agora, essa operação veio para facilitar isso aí, certo? Então, você colocando relação 1, ligação natural, com relação 2, você não precisa mais informar a igualdade, certo? Vai facilitar bastante a sua vida. Quer ver? Vamos ver aqui, por exemplo. Temos a tabela R1 e a tabela R2, tá? Repare que o campo em comum entre as tabelas é o C, tá? O atributo C. Ele tem na primeira tabela e na segunda tabela. Se você fosse fazer um produto cartesiano entre essas duas tabelas, você teria que fazer o quê? Igualar o C com esse C, certo? Para ter uma ligação entre essa tabela e essa tabela aqui. Já com a ligação natural, você não precisa, certo? Ele vai ser inteligente o suficiente para saber que ele precisa pegar essa informação aqui e ser igual a essa informação aqui, tá? Então vamos ver como fica. Temos aqui A1, B1 e C1, certo? Ele vai procurar algum registro nessa tabela que seja C1. Vamos lá. Achou o primeiro, certo? C1, D1. Então ele vai retornar para a minha tabela final A1, B1, C1, D1. Tá aqui, ó. A1, B1, C1, D1. Certo? Repara que ele vai ter também o outro C1 aqui, ó. Tá vendo? Então vamos cruzar com outro também. A1, B1, C1, juntou com esse, D3. Tá aqui, ó. A1, B1. Ah, aqui, ó. Tá errado, tá, gente? Isso aqui seria um B1. Na apostila está incorreto, certo? Aqui o correto seria A1, B1, C1, D3. Por quê? Porque você teria A1, B1, C1, juntou com esse, D3, tá? Então, muita atenção, corrijam na apostila de vocês aí. Aqui seria um C1, não, desculpa, um B1, tudo bem? Porque é a mesma linha de cima, ó. Tem, ó, essa primeira linha junto com essa primeira linha e também essa primeira linha junto com essa terceira linha, certo? Ó, só recapitulando aqui para vocês não confundirem que na apostila está errado. A1, B1, C1, ligou com esse, D1. Tá aqui. A1, B1, C1, ligou com esse, D3. A1, B1, C1, D3. E vamos para o próximo agora. A2, B2, C2. Vamos ligar o C2 aqui? Procurou, achou. Então vai ligar essa segunda linha com essa segunda linha. Então teremos A2, B2, C2, D2. Tá, vamos lá. A2, B2, C2, D2. Certo? Repara que não tem nenhum C2 adicional, só tem esse. Então vai ter só um retorno, um resultado. Vamos para a última linha. A1, B3, C3. Tem C3 aqui? Não tem, né? Então, você não vai juntar esse aqui com ninguém. Como ele não conseguiu fazer uma junção, uma ligação natural, ele vai ignorar essa última linha, certo? Então, a tabela final vai ser a combinação dessa tabela com essa tabela, de forma que os campos se igualam pela chave estrangeira, tá? Esse C1, no caso aqui, e o C2 e o C3 seriam chaves estrangeiras, tá? Ele aponta para essa C aqui. Vamos ver um exemplo prático? Encontre todos os clientes que têm empréstimos e a cidade em que vivem. Bom, então eu tenho que pegar todos os clientes que têm empréstimo, tá? Vamos olhar a tabela? Clientes e empréstimos. Eu tenho que juntar essa tabela aqui
com essa tabela aqui, tá? Qual que é a chave estrangeira? Código CLI, né? Entre empréstimos e clientes. Então eu não preciso mais fazer código CLI é igual a código CLI, tá? Porque a ligação natural vai saber que isso aqui é uma chave estrangeira e vai automaticamente apontar para isso aqui. Então facilita muito para a gente agora. Basta você colocar, ó, vou pegar somente o nome e a cidade da ligação natural entre essas duas tabelas. Ou seja, vai pegar todos os clientes que têm empréstimos. Encontre todos os clientes que têm empréstimos e que moram em Vitória. Vamos lá então? É a mesma coisa, vou pegar o nome e a cidade de uma ligação natural. Então ele vai juntar automaticamente a informação do cliente, desde que esse cliente esteja na tabela empréstimos também, tá? E aí eu fiz uma condição. Fiz uma condição simples aqui, uma seleção, onde a cidade tem que ser igual a Vitória, né? Vamos lá olhar? A cidade do cliente, no caso, teria que ser igual a Vitória, certo? Então você viu que, ó, deixa eu voltar para mostrar aqui. Você economizou isso aqui tudo, tá? Depósitos.código.cli é igual a clientes.código.cli ou empréstimos.código.cli for igual a clientes.código.cli, simplesmente colocando uma ligação natural aqui, tá? O barra x barra, beleza? Operação divisão. A operação divisão, representada por sinal de dividir, é usada em consultas em que os atributos da relação final são os atributos da relação 1 que não existem na relação 2. As linhas da relação final contêm as linhas de R1 que incluem todos os valores das colunas comuns a R2. Normalmente aplica-se a consultas que incluem a frase para todos. Esse aqui eu considero a operação mais complicada que existe de você explicar, tá? Principalmente com exemplos abstratos como esse, tá? Mas eu vou explicar aqui depois, no exemplo mais prático vai ficar mais fácil no próximo slide. Como que é a sintaxe? Você coloca relação 1 dividido por relação 2, né? Tabela 1 dividido por tabela 2. O que você tem? Você tem uma tabela 1 aqui com 4 campos, A, B, C e D. E temos também uma tabela 2 com 2 campos, C e D. Você percebe que esses campos C e D são comuns em ambas as tabelas, certo? Então, na tabela 2 você tem 2 registros, tá? C1D1 e C2D2. Até aí tudo bem. Então eu preciso pegar o quê? Todo mundo dessa tabela que contenha todo mundo dessa tabela. Ou seja, eu pego o primeiro registro aqui e verifico se esse registro possui todos os registros da segunda tabela, certo? Só que a tabela final vai ter somente os campos que tiverem na primeira tabela e não existirem na segunda. No caso, o A e o B, tá? Deixa eu explicar para vocês, citando aqui como que a operação foi feita. Bom, A1, B1, C1, D1, certo? Essa linha aqui possui algum registro dessa linha? Possui. O C1D1, certo? Então a gente pode marcar aqui, ó, o C1D1 como existe, tá? Vamos procurar agora outro A1B1 que contenha o C2D2, tá? Vamos lá, tem aqui embaixo, ó, A1B1, C2D2. Então repara que o A1B1, certo? Que tem aqui no primeiro registro e no último registro, ele possui um registro com C1D1, que é o nosso primeiro aqui, e um registro com C2D2, que é o nosso segundo registro. Então o A1B1 possui todos os registros da tabela 2. Não possui? Porque ó, A1B1, C1D1 satisfez o primeiro registro. A1B1, C2D2 satisfez o segundo registro, certo? Então, R1 para todos os R2, ele existe, tá? Então existe um A1B1 para esse, existe um A1B1 para esse, certo?
Então a gente vai lá e coloca o A1, B1 na tabela final. Agora vamos ver o A1, B2. Existe A1, B2, A1, B2 para todos esses registros aqui? Vamos conferir. A1, B2, C2, D2, tá? Opa, marcou o segundo aqui. Mas o primeiro existe? Não existe. Por quê? Porque não tem A1, B2, C1, D1. Então não existe A1, B2 para todo registro da segunda tabela. Então ele não vem para cá. Vamos para a terceira linha. A3, B3, C1, D1. Então, opa, A3, B3 está apontando aqui para o primeiro registro, né? Então, existe o primeiro. Mas existe o segundo? Existe algum A3, B3, C2, D2? Não existe, né? Então, não existe A3, B3 para todo R2, né? Existe para esse, mas não para esse. Então, não satisfez a condição. Então, a minha tabela final vai ser apenas A1, B1, tá? Vamos ver se na prática, como eu disse, fica mais fácil. Suponha que desejemos encontrar todos os clientes que têm uma conta em todas as agências localizadas em Vitória, tá? Ou seja, eu vou ter que pegar todas as agências de Vitória e o cliente tem que ter conta em todas as agências, tá? Não basta ele ter conta em uma, em duas, em três. Se tiver 10 agências bancárias em Vitória, esse cliente tem que ter uma conta em todas. Se não tiver, não satisfaz a minha condição, certo? Vamos lá. R1 aqui, vamos pegar todas as agências da cidade de Vitória. Como você faz isso? Ó, vou pegar o código da agência, tá? Vou projetar, né? Aí eu vou selecionar na tabela agências onde a cidade for igual a Vitória. Só lembrando lá para vocês. Eu vou pegar essa informação e a condição vai ser essa, certo? Repara que ele está usando uma tabela só. Então não é necessário utilizar produto cartesiano ou ligação natural, certo? Então agora a gente precisa pegar todos os clientes que possuem depósitos em todas as agências, certo? Então vamos lá. Eu vou projetar o nome e o código da agência, ou seja, pegar somente o nome e o código da agência, na verdade o nome e o código da agência do cliente, tá? E vou cruzar todos os meus clientes com todos os depósitos, ou seja, todas as contas do cliente. E aí, eu tenho que fazer o quê? Pegar todo mundo aqui em R2, ou seja, todos os meus clientes, e pegar de todos os clientes somente os que possuem contas em todas as agências de Vitória. Então eu tenho aqui R2 dividido por R1, tá? Ou seja, eu vou pegar o nome e o código do código da agência do cliente, né? Que possui conta, só que para toda conta, ou seja, para toda agência da cidade de Vitória. Então, só para tentar explicar aqui em português mesmo. Você vai pegar todos os seus clientes que possuem conta, e aí, desses clientes, você vai pegar apenas os clientes que possuem conta nas agências de Vitória, certo? Você vai cruzar todo mundo que tem conta. Vamos supor que você tem lá 1000 clientes, certo? Que possuem conta bancária. E aí você vai pegar as agências de Vitória. Vamos supor que você vai ter 10 agências. Então depois ele vai ter somente os clientes que possuem conta nas 10 agências, certo? Bom, agora são operações mais simples, tá? As últimas três. A primeira é a operação de remoção. A operação de remoção se faz necessária sempre que houver necessidade de excluir tuplas de uma relação. Ou seja, sempre que você apagar uma linha da tabela, tá? Qual que é a sintaxe? R é igual a R menos E, onde E é uma consulta da álgebra relacional. Ou seja, você tem aqui tabela é igual a tabela menos a consulta da álgebra relacional, uma seleção. Vamos lá. Excluir todos os depósitos do cliente de código 01. Como você faz isso? Depósitos recebe depósitos menos. Aí eu vou selecionar, tá? Todos os depósitos onde o código do cliente é igual a 01. Então como que é isso aqui
Na prática, você vai selecionar todos os depósitos onde o código do cliente é igual a 01. Selecionou? Ok. E aí você pega eles e tira daqui. Simplesmente isso. Vamos supor que você tem lá na tabela de depósitos 100 registros, certo? E aí você tem 10 registros com o cliente 01, beleza? Então agora você vai ter o quê? Você vai ter os seus 100 registros menos os 10 que você selecionou aqui, tá? Então no final você vai ter apenas 10 depósitos na sua tabela. Ou seja, a sua tabela tinha 100 linhas, agora ela vai ter apenas 90 linhas, ok? Vamos para mais uma. Excluir todas as contas de João. Vamos supor que João é a seleção, basta o nome do João para selecionar alguém, tá? Então o que você vai fazer? Vamos atribuir a E a minha exclusão, tá? A minha seleção. Então vou pegar ó, o código da agência, o número da conta, o código do cliente e o saldo, certo? De quem? De todos os depósitos em que o nome seja igual a João. Só que se você lembrar bem, a tabela de depósitos agora é o que você vai ter o retorno, esses 4 campos, né? Mas a minha condição está na tabela clientes, que é o nome. Então você precisa juntar essas duas tabelas. Como que você vai juntar? Utilizando ligação natural. Então, gente, sempre para e pensa, tá? A minha seleção está em qual tabela? Clientes. E o meu retorno está em qual tabela? Depósitos. Como são duas tabelas, eu tenho que cruzar as duas, usando ligação natural. Aqui em cima, por exemplo, não precisa. Por quê? Porque a minha seleção está onde? Em depósitos. E meu retorno está onde? Depósitos também. Então não tem problema, pode ser uma tabela só, tá? Então, uma vez selecionando todos os clientes com o nome João, das contas, eu vou ter todas as contas do João, certo? Então eu vou lá, depósitos recebe depósitos menos E, que são o que? As contas do João. Vamos supor que você tem lá 100 contas em depósitos, tá? E aí o João tem duas contas, beleza? Então você vai ter as suas 100 contas menos as duas do João. Então no final você vai ter uma tabela com 98 registros. A partir de agora o João não tem mais contas no banco, certo? Operação de inserção. A operação de inserção se faz necessária sempre que houver necessidade de incluir tuplas em uma relação. Ou seja, você vai adicionar informação e adicionar registros na sua tabela, tá? Qual que é a sintaxe? R recebe R, U maiúsculo, E. Esse U é tipo aquele U de união, tá? Onde é uma consulta da álgebra relacional. Muito parecida com a remoção, que a gente acabou de ver. Bom, inserir um novo depósito de R$ 1.200 na agência 51, conta 980-987 para o cliente com código 1, tá? Como você faz isso? Depósitos recebe depósitos, U, e aí você coloca uma chave e dentro o parênteses, tá? E você vai informar cada um dos valores que ele vai inserir, certo? Por exemplo, vamos ver a tabela de depósitos. O primeiro valor é o código da agência, certo? Vamos lá, código da agência é 51. Segundo valor, número da conta. Número da conta, 980-987. Terceiro valor é código do cliente. Código do cliente vai ser qual? 1. E por último, qual que é o último campo? Saldo. Qual que é o valor do saldo? R$ 1.200, tá? Então, basicamente, você só informa, entre parênteses e entre chaves aqui, os valores da informação, tá? Se você fosse colocar R$ 1.000 no cliente 10, você colocaria agência 51, o número da conta, cliente 10, R$ 1.000, certo? É super simples, basta você ter na mão ali a ordem das informações, dos atributos e informar eles na ordem aqui.
Isso aqui é uma inserção manual, tá? Onde você fala o valor de cada campo aqui. Mas você pode gerar uma inserção automática. Como que ela funciona? Ela funciona a partir de uma outra seleção. Então, para você não informar um valor manualmente aqui, você pode fazer o seguinte: pegar o valor de um registro e adicionar na tabela, em outra tabela, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Gerar um depósito para todas as pessoas que possuem empréstimos. Gerar um depósito para todas as pessoas que possuem empréstimos. A conta gerada terá o mesmo número do empréstimo e o valor do depósito será igual ao da quantia emprestada. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor do empréstimo, eu vou pegar todo mundo que tem empréstimo e fazer um depósito aqui, certo? Então os campos vão ser similares, tá? O código vai ser o mesmo, o código da agência, né? O código do cliente, o número do empréstimo e a quantia vai ser o saldo, certo? Então vamos lá. Eu vou inserir na tabela depósitos quais campos? Código AG, número conta, código CLI e saldo. Vamos lá? Código AG, empréstimo, ponto, número empréstimo, código CLI e quantia. Reparou que ele trocou as informações? Então, ó, primeiro campo, código AG. Código AG, beleza. Segundo campo, empréstimo, ponto, número empréstimo, certo? Qual que é o segundo campo? Número conta. Mas qual que vai ser o valor dessa informação? Vai ser isso aqui, ó, tá? Então ele vai pegar o valor do número do empréstimo e vai adicionar o número da conta. Então, ó, se o número do empréstimo é 1400, por exemplo, ele vai pegar o valor 1400 e colocar aqui, 1400, tá? O próximo campo é o código do cliente. Repare que o código do cliente, ele não muda, ele vai pegar o código do cliente aqui, do empréstimo, e colocar aqui. E o último campo é o saldo, ou seja, ele está esperando o valor do saldo, tá? Vamos ver que informação ele passou? Quantia. Então, no lugar do saldo, ele vai colocar a quantia. Então, se o valor do empréstimo aqui é R$ 500, ele vai pegar o 500 e colocar aqui. Então, perceba que ao invés de você colocar manualmente aqui 051, 1400, 10 e 500, ele vai pegar o quê? Essa informação, opa, essa informação, colocar aqui. Essa informação, colocar aqui. Essa informação, colocar aqui. E por último, essa informação, colocar aqui. Certo? Em vez de colocar manualmente, ele vai pegar a informação automática e colocar no seu devido lugar. Certo? Então a operação de inserção é bastante simples também. Você pode colocar manualmente ou automático. E por último, a operação de atualização. Ela é representada pela letra grega delta, que é essa aqui, e se faz necessária sempre que houver necessidade de alterar valores de tuplas em uma relação. Qual que é a sintaxe? Delta de A recebe E de R, onde E é uma consulta da álgebra relacional, ou seja, é a mesma coisa das anteriores. Vamos ver na prática. Acrescer o saldo das contas de todas as pessoas em 5%. Então você vai colocar delta, vamos ver, ele quer alterar o saldo das contas, né? Então a tabela vai ser a tabela depósitos. Qual que é o campo que guarda o valor do saldo? Saldo, certo? Então a informação que eu vou alterar é saldo, certo? Vamos lá. Delta, saldo recebe saldo vezes 1,05. Ou seja, eu vou aumentar 5%, certo? Então eu vou aumentar o valor do saldo em 5%
na tabela depósitos. Então, se eu executar isso aqui, todo o saldo de todos os clientes vão se tornar, vão crescer 5%, certo? Se o cliente tem lá R$ 100, o saldo dele agora vai ser R$ 105, certo? Suponhamos que contas com saldos superiores a R$ 10.000 recebam 6% de juros e as demais 5%. Então aqui a gente vai colocar uma condição também, tá? Ó, delta, saldo recebe ele mesmo vezes 1,06, ou seja, o meu saldo vai crescer 6%, tá? Mas somente nas contas onde o saldo for maior que 10 mil. E agora a outra condição, 5%. O saldo vai receber o saldo vezes 1,05, ou seja, o meu saldo vai crescer 5%, mas somente para as contas onde o saldo for menor ou igual a 10 mil. Tá? Então, se a conta tiver um saldo maior que 10 mil, o valor do saldo vai ser 6% maior. Se a minha conta for inferior ou igual a 10 mil, o meu saldo vai receber um acréscimo de 5%, certo? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais essa videoaula e nós tivemos uma visão geral aqui, tá, das operações fundamentais da álgebra relacional. Não tem jeito, você para entender tudo isso aqui, você tem que aplicar ela em exercícios. Temos lá no Moodle uma lista de exercícios sobre o tema e também as atividades sobre o tema, certo? Tirem dúvidas com os tutores, com o professor também. E essas operações aqui, por enquanto, elas são bastante abstratas, certo? Quando a gente for passar isso aqui para a tabela mesmo, para o banco de dados em si, você vai ver que vai facilitar bastante, tá? O entendimento delas. Bom, por enquanto, é isso aí. Estamos à disposição lá no Moodle, tanto eu como os tutores. E releia o capítulo, tá? Na apostila. Aqui é um breve resumo mesmo do que a gente tem lá. E qualquer dúvida, nos procure no fórum. E até a próxima.